Olá, boa noite a todos e a todas e a todes. Eu sou professora Diana, sou professora do Departamento de Tocoginecologia e sou presidente da Comissão Eleitoral de Consulta à Comunidade para compor aí a superintendência do Hospital da Mulher Professor Pinotti Caísmo, da Unicamp. Então, essa é nosso segundo encontro de uma série de 3 encontros em que nós estamos dando oportunidade do candidato da única chapa que se inscreveu regularmente no processo eleitoral. Então, o candidato, nesses 3 eventos, tem a oportunidade de fazer uma breve apresentação das suas propostas, e a seguir, então, nós oportunizamos para a comunidade a possibilidade de fazer perguntas no formato de um debate. Então, ontem nós fizemos o primeiro encontro, priorizando, então, a comunidade do período da tarde. Então, foi um encontro às 14h. Hoje nós estamos fazendo esse encontro para priorizar a comunidade do noturno, e amanhã teremos um outro evento que será às 10h30 da manhã, concomitante à reunião ordinária do Departamento de Tocoginecologia, que acontece todas as quintas-feiras, que por ocasião do Dia da Mulher, então eu vou fazer uma breve apresentação sobre as questões que considero que são relevantes para a gente estar refletindo nesse Dia da Mulher Trabalhadora, e a seguir, então, a gente faz o debate, a apresentação de proposta de debate com o professor João Benini. Então, a nossa dinâmica aqui, então, eu estou acompanhada pelo Paulo, que é o supervisor do setor de comunicação, que vai me auxiliar nesse debate. Também está aqui a Letícia e a Mônica, que está online, e o Denis, todos fazendo parte aí dessa comissão eleitoral. E a gente vai, então, ter um momento inicial de 10 minutos para a apresentação do professor João Benini. A seguir, então, a gente vai abrir para 3 blocos de debates. Então, como vão funcionar esses blocos? Vamos fazer no mesmo modelo que nós acordamos ontem. No primeiro bloco, nós leremos as perguntas originadas do Google Forms, que foram encaminhadas previamente para esse encontro noturno. A seguir, a gente abre o segundo bloco para a participação das pessoas que quiserem enviar as suas perguntas pelo chat, e um terceiro bloco para, se algum colaborador quiser se manifestar ao vivo, a gente vai, então, abrir essa oportunidade, lembrando que tanto o chat quanto a possibilidade de fazer intervenções aqui ao vivo, online, serão feitas por ordem de solicitação. Então, para fazer as perguntas ao vivo, nós temos essa ferramenta no Google Meet, que é a mãozinha que cria uma fila de acordo com o tempo aí de colocação. Então, a gente vai seguir essa sequência. Então, Paulo, boa noite. Você gostaria de falar alguma coisa, dar algum recado pessoal? Não? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, professor João Benini, muito obrigada por o senhor ter se disponibilizado a participar desses 3 eventos. O senhor tem, então, aí cerca de 10 minutos para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, parabenizo a Comissão Eleitoral pela organização aí do pleito, né, da consulta à comunidade, e agradeço também a oportunidade aí de debater com os colaboradores, né, todos que compõem aí nosso CAISM, né, esse novo ciclo de gestão aí, né. Bom, eu vou adotar o mesmo modelo que eu adotei ontem, tá? Não fiz uma exposição formal, porque eu não queria deixar nada muito engessado, e eu quero dar o maior tempo possível para escutar realmente a comunidade em relação às suas demandas, né, às suas dúvidas. Eu acho que isso vai enriquecer muito mais aí a nossa discussão, né. Mas vou fazer só relembrando, eu falei isso ontem, vou falar de novo, um pouco aqui do porquê que eu estou me candidatando, né, a essa indicação como superintendente. Eu acho que isso é importante, né, posicionar, né, quem não pôde assistir a gravação nem participar ontem. E depois
a gente entra na fase aí de discussão, então, das dúvidas e das propostas, tá? Bom, então meu nome é João Renato Benini Júnior, e atualmente eu sou professor do Departamento de Toxicologia, tá, na Faculdade de Ciências Médicas, e, eu tenho uma história já aqui na Unicamp de 27 anos, tá? Então agora, em março, né, justamente nesse mês, está completando 27 anos que eu iniciei meu vínculo com a universidade. Então, inicialmente entrei aqui como aluno de graduação, depois como me formei, né, em 2001, fiz a residência médica de ginecologia e obstetrícia já aqui no CAISM, tá? Depois que eu acabei a residência médica, eu acabei me subespecializando na parte, então, de imagem, né, em ginecologia e obstetrícia, e depois a parte de medicina fetal. Então, a minha atuação como médico, né, e assistencial, né, e como docente, ensino ou pesquisa, é na área é mais focada na área de obstetrícia de alto risco, né, na parte de medicina fetal. Fiz também a pós-graduação aqui na universidade, né, o mestrado e o doutorado, enquanto eu era médico assistente, né? Então, quando eu acabei a minha formação aí de especialização, eu fui contratado como médico FUNCAMP, depois médico, né, pela carreira PAEP, lá no setor de ultrassonografia, e nesse intervalo, concomitante, eu fiz a minha pós-graduação, né, mestrado e doutorado, e depois acabei prestando concurso como docente. Então, em termos assim de cargos, né, de postos acadêmicos, eu ocupei todos os postos possíveis e imagináveis, como aluno de graduação, de residência, aluno de extensão, de pós-graduação, de iniciação científica. Então, eu sei muito bem a importância que a universidade, né, que o CAISM tem na formação de recursos humanos, porque eu sou um produto, né, justamente dessas oportunidades que eu tive aqui nesse hospital, né, e nessa universidade. E também, paralelamente a isso, né, durante a minha passagem como médico assistente, eu já comecei a ter um interesse nessa parte de administração hospitalar, né. Então, inicialmente, eu comecei ajudando, né, na organização da sessão de ultrassonografia. Depois, eu fui formalmente designado como diretor do serviço de imagem. Em seguida, já como docente, né, assim que eu entrei como docente, eu fui designado como diretor da divisão de apoio, assistência e pesquisa. Depois, tive uma experiência muito interessante, né, muito boa, produtiva na divisão administrativa, né, como diretor administrativo aqui do hospital. E depois fui designado para a diretoria associado, né, do CAISM, que é um cargo que até foi comentado na última discussão, né, hoje não existe mais, né, houve uma mudança na certificação. Hoje em dia nós temos coordenadorias, né, de assistência de administração, então atualmente eu ocupo aí o posto, né, dentro da estrutura hospitalar de coordenador de administração hospitalar. Então também passei por todas as etapas, né, nessa carreira administrativa, né, administrando desde unidades menores até unidades maiores, né. E como eu nunca deixei de praticar assistência, né, como médico, né, eu participo do programa de medicina fetal, como médico docente, né, e também nunca deixei de participar das atividades de ensino, né, porque eu sou coordenador de residência médica da medicina fetal, tenho curso de extensão que eu coordeno também. Eu consegui, né, nessa trajetória, desenvolver um olhar, né, que eu acho muito interessante ver todos os lados dos processos que acontecem aqui dentro do nosso hospital, né. Então, eu entendo perfeitamente que por trás de cada ato assistencial, né, médico ou de enfermagem, né, existem atos administrativos já, né, que fazem isso acontecer, né. A farmácia, a manutenção, o compras, a questão financeira do hospital. Então, eu estou me candidatando agora a essa indicação como superintendente, porque eu quero ter a oportunidade de oferecer, né, ao hospital, né, essa experiência que eu adquiri ao longo desses últimos 10 anos, né, enquanto participando aí da administração, né, agora como superintendente do hospital, né. Então, eu acredito que eu possa contribuir, né, para a gente intensificar essa questão que está no DNA da nossa estrutura aqui do nosso hospital, que é a questão do atendimento multidisciplinar, integrado, né, e sempre com ações voltadas aí para uma assistência de excelência, acoplada a um ensino de excelência e uma pesquisa de excelência também, né. Então, essa é a minha história aqui dentro do hospital. Bom, propostas, a gente já debateu algumas ontem, né. Estou aberto agora a ouvir as discussões, porque, assim, realmente, se eu fosse fazer uma exposição de propostas, eu acho que ia correr o risco de ficar
enviesado pelo meu olhar, né, e ia perder a oportunidade de entender o que a comunidade tem aí em relação de dúvidas em relação a isso. Além de que talvez ficasse algo muito superficial. Então, eu fazendo essa apresentação, eu vou adotar o mesmo modelo que eu adotei ontem, já passar a palavra para a comunidade, para as perguntas que foram feitas aí via Google Forms, né, e posteriormente que surgir no chat ou mesmo na exposição oral, estou à disposição, então, da comissão e da comunidade para que nós conversemos sobre o futuro aqui do nosso hospital. Muito obrigado. Obrigada, professor João. Então, agora a gente vai passar para o primeiro bloco de perguntas, que são aquelas perguntas originadas do Google Forms, mas o próximo bloco será para a apreciação das perguntas do chat. Então, aqueles que tiverem perguntas, por favor, utilizem o chat para fazê-las, que nós as leremos no próximo bloco. Paulo? Boa noite a todos. Antes de iniciar a pergunta ao candidato, gostaria de passar uma informação. Esse modelo que a gente adotou online reflete o sucesso, né? Foram 60 pessoas acompanhando ontem ao vivo e após 90 visualizações. Então, é um modelo que alcança aí a maioria da comunidade, aqueles que não podem estar ao vivo. Então, isso é totalmente positivo. Vamos às perguntas. Tem duas aqui, as duas primeiras, na verdade, elas tratam do mesmo assunto. Existe a possibilidade da enfermagem do CAISM voltar a eleger seus diretores e supervisores? Gostaria de saber qual vai ser a forma de escolha do próximo diretor da divisão de enfermagem. Será por processo de consulta ou indicação do diretor? Se for indicação, quais os critérios que serão considerados? Vamos fazer todas logo? Todas? Acho melhor, que aí tem tempo. A segunda, o que fará em relação ao nosso salário defasado? A terceira, um pouquinho mais longa. No debate de ontem, o senhor comentou que a diretoria associada não existe mais, tendo sido substituída por uma coordenadoria de administração hospitalar. Sobre essa questão, tenho as seguintes dúvidas. Quando isso ocorreu, por que a mudança não foi divulgada para a comunidade do hospital? Onde é possível encontrar um organograma válido do CAISM? Quais mudanças na estrutura atualmente divulgada na homepage do hospital ocorreram ou estão previstas? Continua. No debate de ontem, o senhor comentou que o CAISM não consegue ressarcir os gastos executados no PA. Gostaria de saber se existem números para ilustrar esse argumento, ou seja, quanto dinheiro o CAISM economizou com a diminuição do atendimento no PA e quanto essa economia representa em relação aos custos totais do PA, visto que, ao menos aparentemente, os custos fixos, equipes treinadas, equipamentos, infraestrutura e etc., são muito maiores do que o acréscimo gerado pelos atendimentos. E, finalizando, gostaria de saber qual a posição do senhor quanto ao sistema adotado no noturno para os funcionários do serviço de higiene e limpeza, que estão já há vários anos trabalhando no sistema de 5 noites consecutivas para uma de descanso. Para um leigo, trabalhadores que na prática dormem em média 3 horas por dia estão cronicamente privados de sono. Essa impressão leiga corresponde à verdade? Quais as consequências para a saúde destes trabalhadores? Tendo em vista os seus conhecimentos médicos, quais as consequências para as pessoas expostas a essa jornada? Em caso positivo, não é responsabilidade do CAISM zelar pela saúde dos trabalhadores do hospital? Existe alguma economia para o hospital pela adoção desse turno? E em caso positivo, qual o valor dessa economia? Tá. Então, só esclarecendo, essas perguntas são do Fabiano Miguel, da assistência, da Helena Aracal, assistência, Roseleide Valdivino, também da assistência,
e do Fábio Rocha Reis, administrativo. E a última, é um pouco longuinha, tá? Vamos lá. Da Gisela Mayumi, servidora também da assistência. Parabenizo o professor João pelo desafio de sua tão almejada candidatura. Tenho duas perguntas. A primeira, qual a proposta do candidato para os problemas que a comunidade do CAISM enfrenta pela falta de ferramentas de tecnologia na assistência e no ensino? Atualmente, existem ferramentas simples, muitas de baixo ou sem custo, e que poderiam simplificar processos de trabalho, agilizar atividades administrativas, educativas e assistenciais. Ferramentas que poderiam aumentar a segurança dos processos, a produtividade da nossa unidade e empregar melhor o tempo de trabalho. No entanto, a estrutura atual não nos permite utilizar tais ferramentas. Sou colaboradora da assistência e vejo realidades muito caóticas pela falta de tais recursos ou pela utilização inadequada das poucas ferramentas disponíveis, desde impressões em papel de e-mails com informações extremamente relevantes, papéis que podem facilmente ser desviados dos locais de trabalho com as informações perdidas, replicação da mesma informação em diversos impressos, sistemas, livros e etc. Vemos o envio em massa de informações sobre condutas de pacientes, informações sobre processos, fotos, dados de pacientes e etc. em aplicativos e em grupos de aplicativos que podem nos deixar inseguros em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Por outro lado, temos recursos dentro do Aquarius ou do AGUS já disponíveis, já implantados, porém não utilizados. Tais informações poderiam estar protegidas dentro de uma estrutura de ferramentas de tecnologia que pudessem fazer parte do trabalho dos colaboradores e docentes. Hoje, existem aplicativos para mensuração de uma infinidade de dados em saúde, outros de comunicação e até apoio à decisão em saúde, mas não são utilizados, implementados ou disponibilizados para quem está na linha de frente do cuidado. O senhor consideraria a necessidade dos colaboradores da assistência de enfermagem na escolha e implementação de recursos de tecnologia? Primeira pergunta. Segunda, entendemos que a mulher ou o recém-nascido atendidos pelo CAISM são usuários de um sistema de saúde, o SUS. Atualmente, os profissionais da assistência que precisam comunicar-se com os demais profissionais do sistema para uma referência ou contra-referência, enfrentam uma barreira imensa de comunicação, ou ficam inseguros pela comunicação feita em aplicativos como o WhatsApp, que não nos permite arquivamento de histórico da comunicação, fragiliza a segurança do profissional em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, dentre muitos outros problemas. Sou colaboradora da assistência e enxergo muitas oportunidades de referenciar cuidados. Porém, essa inserção da enfermagem na referência de cuidado ainda é bastante tímida. Observo que a comunicação de dados de pacientes para representantes de empresas que vendem produtos ou serviços para a saúde é mais frequente e facilitada em relação à comunicação com demais profissionais da rede SUS, que também são parte do cuidado daquela mulher ou recém-nascida. A pergunta: qual a proposta do candidato para que o profissional da assistência possa se comunicar mais em facilidades e melhor em qualidade com as demais instituições da linha de cuidado que atenda aquela mulher ou recém-nascida? Professor João, são uma série de temas. A gente tinha programado cerca de 5 minutos para a resposta. Eu acho que nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos tentar ficar nos 5 minutos. Eu abordo os temas que lhe convier. E aí a gente dá uma olhada nas perguntas no chat, vamos tentar flexibilizar, mas vamos, pelo menos ao final do debate, tentar abordar todos os temas para respeitar aí os anseios da comunidade para que sejam, o senhor tenha a oportunidade de falar. Então, vou dar para o senhor inicialmente esses 5 minutos, e aí depois, nas outras oportunidades que o senhor tiver, o senhor pode complementar para poder se organizar aí, porque são muitos temas distintos, para também não ficar superficial em muitas coisas.
Certo, professora. É que tá tão boas as perguntas que eu queria poder responder tudo mesmo. Então, vamos lá. A questão da indicação do gerente geral de enfermagem, a gente abordou um pouco na última conversa, na conversa de ontem, né? E eu coloquei a minha visão, né? Acho que até linka com a última pergunta que foi feita aí, essa questão das ferramentas de TI. Eu mencionei isso ontem no debate, inclusive, né? Eu preciso, eu entendo os gerentes, né, que compõem aí o organograma. Eu até fiquei devendo, vou mandar o link já aqui do organograma atual do hospital, explicar a segunda pergunta aí, que foi feita. Com facilitadores, né, da comunicação aí entre a superintendência e as outras demais áreas do hospital, mas uma coisa de volta, né? Não é só uma coisa algo unilateral, né? Então eu acredito que o modelo em que o superintendente tem a liberdade de indicar os gerentes, ele funciona melhor, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em gestões com as duas situações, e a minha percepção é que para o superintendente, que é o responsável por fazer, né, realmente o hospital funcionar, né, todo mundo é responsável, obviamente, mas o superintendente tem essa missão mais definida assim, institucionalmente, assim, falando, de ditar essas diretrizes, né? Não é o gerente, é o superintendente que tem que ditar essas normas, né? Então, eu acredito que esse modelo de indicação por parte do superintendente, ele funciona melhor, tá? Isso por uma experiência minha administrativa mesmo. E um dos motivos é esse, eu até mencionei isso. Por exemplo, eu preciso de gerentes que tenham perfis semelhantes, porque se você coloca pessoas com perfis diferentes de trabalho, tem pessoas, eu até citei esse exemplo, que são mais ligadas a ferramentas de TI, e outras são menos. Todas conseguem executar o seu trabalho, mas de maneiras diferentes. Você tem uma indicação, por exemplo, por parte da divisão de uma pessoa que não está alinhada com isso, você pode, em vez de aproximar a divisão, você pode isolá-la dos outros projetos do hospital. Então, eu sou favorável a esse modelo de indicação, porque eu acho que ele funciona realmente melhor, pelo menos para meu estilo administrativo, né? É claro que o superintendente tem que conhecer a comunidade, não vai indicar uma pessoa que está totalmente desalinhada, né, com a comunidade, né, da divisão, né? Em relação ao salário, essa é uma questão que a gente tem muito pouca governabilidade, ou quase nenhuma, né? A gente pode depois abordar um pouco sobre a questão das projeções de carreira, que é um outro assunto extremamente sensível, tá? Mas a gente depende muito das políticas da própria universidade, né? Agora que nós estamos num momento um pouco mais favorável, acredito que a gente possa ter oportunidade de ter uma compensação melhor em relação a isso, nessa defasagem nos últimos anos aí, tá? O novo organograma, eu vou disponibilizar aqui, vou tomar essa liberdade, professora, de colocar aqui no link, no chat, o link do novo organograma do hospital. Agora, o que é importante a gente ressaltar nessa história, né, nessa questão do organograma? Bom, primeiro que foi realmente criada uma comissão para rever, né, o organograma do hospital, e isso foi divulgado por meio de portarias internas na nossa comunidade, né? Isso às vezes acaba passando um pouco despercebido. E o organograma é um instrumento que a universidade exige, né? E foi isso que aconteceu. A gente fez esse novo organograma sob uma grande pressão de tempo durante a pandemia. Havia uma pressão enorme por redução de custos, né? Dentro de uma estrutura que a gente sabe, hospitalar, que ela é pesada, né? Tem muitas responsabilidades técnicas em áreas, né, que são diferentes de outras unidades da universidade, né? Então a gente acabou fazendo esse organograma, só que ele está em fase de implantação, porque estava também no final de uma gestão, e ele também demorou um pouco para ser publicado, então ele já nasceu meio que defasado, então ele está sendo revisado já, né? Então essa é a proposta atual, mas haverá modificações recentemente. Então, a melhor maneira de todos acompanharem é por meio desse link no site da PRDU. Tá? A questão da escala de higiene noturno é um contrato terceirizado. Tá? Então, o que nós temos que fazer é realmente esses nossos fiscais desse contrato têm que realmente alertar, né, para que na próxima renovação a gente fique em cima disso para não permitir que haja um abuso em relação, embora não sejam colaboradores nossos, estão próximos de nós, nós temos essa responsabilidade, sim, de verificar isso, né? E, por fim, eu tenho só mais 10 segundos, eu queria ter o espaço de falar um pouco sobre essa questão de TI, né, com mais calma, né, durante o desenrolar da discussão, porque eu acho que é um tema extremamente importante e nós estamos passando por um momento de modificação disso. Eu acho que a participação
da enfermagem nesse processo vai ser fundamental. Tá? Então, deu meus 5 minutos aí, professora. Desculpa a correria, mas deu uma pincelada em tudo, mas eu gostaria realmente de poder falar um pouco com calma sobre todos esses assuntos, se houver oportunidade, porque são perguntas muito boas e muito interessantes mesmo. Ficou faltando o tema da TI, também o tema da captação de recursos, mas nesse segundo bloco a gente vai abrir, então, para as perguntas do chat. Na verdade, nós só temos uma pergunta que caminha junto aí com essa questão da captação dos recursos. Então, a gente vai ler essa pergunta, e aí o senhor vai ter mais 5 minutos. Se o senhor quiser utilizar esse tempo para falar também sobre a questão da TI, fique à vontade. E aí, o nosso terceiro bloco vai ser perguntas orais. Então, a gente está disponibilizando. Quem quiser já pode se manifestando através da mãozinha, que aí no terceiro bloco a gente finaliza com as perguntas ao vivo de quem quiser se manifestar. Paulo, por favor. Deixa só o Paulo já fazer a pergunta, João. A questão financeira do hospital perpassa por um ato político-administrativo, ou seja, a busca por verbas em vários âmbitos. O senhor continuará com a RI buscando verbas diretamente nos gabinetes dos deputados em Brasília? Se sim, qual a positividade disso na sua opinião? Se não, quais as outras possibilidades? Pergunta enviada pela Kátia Ferreira. Por favor, João. Não, desculpa, que essa pergunta acho que não estava na hora que o Paulo leu, né? Eu vi que apareceu depois do chat. Eu não comentei rapidamente ali porque... Mas é porque tá. no Google Meet tinha uma sobre captação de recursos também. Tá. Entendi, perfeito. Ok. Tenho 5 minutos, é isso, professora? Tá, ok. 32 e 44. Tá. Só complementando essa questão das ferramentas de TI, né, eu sou entusiasta disso, né, e muito antes dessa questão da pandemia, né, na própria parte do ensino que eu coordenava, na medicina fetal, lá no ultrassom, e depois até na própria divisão administrativa, eu trabalhava com essa questão de compartilhamento de informações utilizando ferramentas institucionais, né? Eu tenho até comprovar isso, né? Porque eu tenho certificados de educador do Google, né? Que eu tirei, fazendo cursos, né? No Google muito antes da pandemia, fazer que isso se tornasse algo até compulsório, né? De 2018 eu já tenho essas certificações, porque eu já trabalhava dessa forma, tá? Então essa colocação que foi feita um dos primeiros atos que eu fiz quando eu assumi aqui a questão da diretoria, antiga diretoria associada, né, onde a TI estava subordinada, né, junto ali, foi justamente essa questão de formalizar uma portaria no hospital, tá, que formalizava, né, essa questão de que a comunicação institucional ela é por meio das ferramentas que a universidade nos disponibiliza, do Google. E existem ferramentas dentro do Google para todas essas questões que foram levantadas aí na observação que foi feita, tá? O que eu vejo ainda é uma certa resistência da própria comunidade, né, em utilizar essas ferramentas, porque elas exigem, às vezes, uma abordagem um pouco diferente, estão dentro de uma conta institucional. No dia a dia, essa questão nossa, né, de, por exemplo, acesso ao WhatsApp, tudo acaba meio que dirigindo essa questão para o WhatsApp, mas, de fato, isso não é a melhor solução. Nós temos ferramentas, sim, para arquivo de informações, para troca de mensagens, né, para videoconferência, para tudo isso. Tá? Então, a gente tem que... já existe essa portaria, tá? Só que nós temos que fazê-la acontecer. Então, aí vem a importância de termos colaboradores nos cargos aí de gerência, né, de coordenação, alinhados aí junto às superintendências para que a gente possa implementar essas ferramentas e fazer com que as pessoas as utilizem na prática, tá? Na prática, né? Acho que a ferramenta existe, tá? Elas já existem, nós só precisamos usá-las e se precisar fazer capacitação, curso a gente faz, porque acho que isso realmente muda mesmo um paradigma aí, né? Que realmente eu vejo uma certa fragilidade na nossa comunicação ainda, tá? Mas não é por falta de ferramentas, na minha opinião, é por falta de nós a utilizarmos mesmo, embora elas estejam disponíveis, tá? Essa questão de integração nossa com as unidades de saúde, ela passa por isso também, né?
A gente, né, durante a pandemia, a gente fez alguns pilotos, né, começamos na medicina fetal, inclusive, isso, aí depois acabamos expandindo. Então, hoje, por exemplo, toda entrada de pacientes nos ambulatórios de pré-natal aqui da obstetrícia, né, isso começou na medicina fetal, tudo, é via teleatendimento, né? Então, as unidades hoje em dia ela tem acesso, né, à entrada dos pacientes, na discussão de casos, orientação, e quando precisa encaminhar, a gente já faz essa triagem via teleatendimento. Então, é perfeitamente possível, e é só uma questão de conversar um pouco mais próximo com a rede, fazer isso o caminho contrário também, né? Na hora de você contra-referenciar os pacientes, utilizar a mesma via, né? Então, isso já está funcionando, né? A obstetrícia está funcionando muito bem. Talvez o que nós precisamos fazer agora é expandir isso, trazer mais divisões, oncologia, ginecologia, né? A própria neonatologia. A gente tem que, acho que, intensificar, porque a ferramenta, ela existe e a gente já está usando para vir, precisamos agora usar para que os pacientes voltem de maneira segura para o acompanhamento nas unidades, né, de referenciamento, tá? E, por fim, essa questão da RI, ela é estratégica, tá? Extremamente estratégica. Acho que esse foi um dos grandes diferenciais que nós tivemos aqui no hospital e que nos permitiu realmente manter o hospital funcionando, né? Então, eu não vou nem entrar no mérito se isso é a melhor maneira de você financiar a saúde ou não. Acho que a gente não existe já os legisladores que nós elegemos e que discutem isso, né? Mas é uma maneira que existe, formal, né, de você captar recursos para que as unidades funcionem e tem funcionado muito bem. Atualmente, na universidade, nós somos a unidade que mais capta recursos dentro da universidade, tá? Por conta do quê? Da nosso atendimento, dos projetos que nós temos aqui dentro, né? Isso envolve toda a comunidade mesmo, mas assim, a gente não tem como não explorar esse caminho. Até seria uma ingerência da nossa parte se nós parássemos de explorá-lo, né? Então, a ideia é manter, sim, uma unidade de captação, trabalhando de maneira, né, próxima aí aos parlamentares, porque isso realmente foi o que nos manteve funcionando e investindo aí nesses últimos anos. Tá? Bom, acho que deu meus 5 minutos também. Se quiser falar um pouquinho mais, eu estou à disposição. Obrigada, João. Bom, a gente não tem nenhuma pergunta, solicitação de pergunta ao vivo. Então, ontem eu fiz perguntas que eu gostaria de fazer para você, mas eu vou aproveitar, então, hoje que a gente tem esse tempo, e vou voltar, então, a algumas questões que não foram, por conta do tempo, provavelmente, da dificuldade de objetivação, não foram bem esclarecidas. Em relação a essa questão da captação de recursos, João, acho que é importante você colocar hoje, dentro do hospital, quais foram as melhorias que aconteceram nos últimos anos relacionadas com essa captação de recursos. E também que você esclarecesse um pouco a questão da reforma da neonatologia, que é um ponto que a gente não tocou até agora, sobre de onde que surgiu essa reforma, como é que está, explicasse como é que foi a articulação com os outros serviços de saúde, quais são as perspectivas para esse ano. Mas isso é um dos pontos, a questão da captação de recursos. O segundo ponto, eu queria voltar para a pergunta do Fábio, do colaborador, funcionário administrativo, que ele foi muito específico, fez uma pergunta muito específica e muito elaborada. Então, eu gostaria de voltar aqui, retornar um trecho da pergunta dele. Ele coloca, entre outras coisas, ele coloca o seguinte: no debate de 7 de março, o senhor comentou que o CAISM não consegue ressarcir os gastos executados no PA. Gostaria de saber se existem números para ilustrar esse argumento, ou seja, quanto dinheiro o CAISM economizou com a diminuição do atendimento e quanto essa economia representa em relação aos custos totais do PA, visto que, ao menos aparentemente, os custos fixos, né, equipe treinada, equipamentos, infraestrutura, etc., são muito maiores do que o acréscimo gerado pelos atendimentos. Então, queria dar a oportunidade aí para o senhor, que já está participando atualmente dessa atual gestão, a oportunidade de falar um pouco sobre essa questão mais específica que o Fábio coloca. São 8h40, acho que o senhor pode falar em 10 minutos, tá? Se puder falar mais ou menos 5 minutos para cada tópico, mas falar sobre essas duas questões. Fique à vontade, João. Pois não, 10 minutos? Ok. A questão da captação de recursos, ela teve um papel, assim, fundamental, né, na manutenção do hospital, porque, basicamente, todo o nosso orçamento, né, que vem via Unicamp, né,
e o que vem contrato SUS, ele estava sendo usado para pagamento de salários, né? O recurso que vinha da Unicamp é basicamente pagamento de salário, alguma coisa para os nossos contratos de manutenção, de equipamentos, mas era muito pouco, o custeio do hospital também muito pouco, tá? Então, 90% do que vinha aí estava comprometido com folha de pagamento, né, do que vinha da Unicamp. E no contrato SUS, a gente viu a questão salarial também foi comendo o nosso recurso SUS. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, no início da gestão, o comprometimento da nossa folha, né, FUNCAMP, né, com o recurso que vinha via contrato SUS, para funcionamento era de 65%, 60% mais ou menos. Né? Hoje em dia ele já está quase em 100% também, né, por conta dos dissídios que foram acontecendo. Então, o que acontece? Né, o hospital ele funcionava, o seu custeio, tá? Então, era mais ou menos assim, a gente recebia do contrato SUS, chegava para nós mais ou menos 2,5 milhões, 1,6 milhão, mais ou menos, ia para a folha de pagamento FUNCAMP, os outros 900 mil que sobrava era para fazer o hospital funcionar em termos de custeio, para funcionar, certo? Para repor material, tudo. Então, a gente não tinha capacidade alguma de investimento no hospital, né? Então, tudo o que chegou de novidade aí nos últimos anos, todos os equipamentos de monitores, macas, né, respiradores, carrinhos de anestesia, mesas cirúrgicas, focos, as salas, né, inteligentes, equipamento de vídeo, ultrassonografia, tomografia, mamografia, tudo veio por meio desse tipo de recurso, tá? Então, assim, a gente estava numa situação que a gente conseguiria o hospital funcionar por um tempo, mas sem renová-lo, né? E em saúde isso é inviável, né? É inviável. Né? Esses números que eu estou falando para vocês são aproximados, mas é mais ou menos isso para ficar mais fácil de entender, né? Então, assim, se não houvesse essa captação ativa aí por parte da nossa célula de captação, a gente estaria totalmente estagnado, tá? Totalmente estagnado. Então, era uma questão de sobrevivência mesmo assim, porque a gente não dá só pagar as contas, né? Assim, manter tá acontecendo. A gente tem que crescer, tem que melhorar, tem que incorporar tecnologia, né? Então, realmente, em saúde é assim, né? Então, esse é o papel da captação de recursos, o que ela representa hoje no hospital, tá? Em relação à questão da reforma da neonatologia, então isso é um outro ponto, né, crítico aí, que eu acho que vale a pena ser esclarecido sempre que possível, né? Porque o que acontece? A nossa última reforma da neonatologia, na UTI neonatal, tinha acontecido aí há mais de 20 anos, 25 anos, né, praticamente, um pouco mais até. E a UTI neonatal é um lugar extremamente crítico, né? E que ela passa periodicamente por auditorias, revisões, as normas técnicas mudam de dimensionamento, de equipamentos, tamanho, né, de área útil, tudo, né? E nós começamos a sofrer autuações por conta da própria vigilância sanitária, tá? Então não era infrequente haver, assim, situações do tipo assim, olha, vocês vão ter que modificar, senão nós vamos ter que fechar, né? Vocês sabem o impacto disso, né? Vocês acompanharam recentemente o que aconteceu na maternidade de Campinas, né? Enfim, então a gente foi administrando isso e a própria divisão de neonatologia, né, quando eu estava lá na divisão administrativa, me procurou, né, e falou, olha, não dá mais para não reformar, é uma questão de sobrevivência ali, mudou tudo, foi tudo revisto, legislação, enfim, nós temos que reformar. E, à época, o próprio professor Sérgio Marba, ele atua no Ministério da Saúde, né, fez articulações lá, ele conseguiu uma verba federal para essa reforma, né? E nós inicialmente então programamos uma reforma pensando nessa verba, né? Numa época em que o hospital realmente hoje nós estamos com um fluxo de caixa mais interessante, assim, com um pouco mais de folga para poder fazer projetos. Naquela época a gente não tinha, né? Então era uma verba federal que nos obrigava a seguir um regramento, né, próprio da própria Caixa Econômica Federal, por exemplo, para poder fazer esse tipo de reforma, né? Então foi feito inicialmente um projeto, né? E esse projeto foi feito de acordo com a verba que havia na época, né? Só que aí teve um problema que foi fundamental. Essa verba era não é uma verba impositiva, tá? Era uma verba que estava no orçamento, existia uma expectativa de que ela seria
direcionada para nós, mas de fato mesmo ela não veio na época, né? Então nós tivemos que mudar a nossa estratégia para angariar recursos para nós mesmos pagarmos essa reforma, com verba captada, né, da própria estrutura aqui do CAISM, né? E com isso, nós tivemos que fazer algumas revisões do projeto, né, porque agora nós estamos num cenário um pouco melhor, a gente pode fazer melhorias, né, fazer um projeto até um pouco mais adequado, né, que a gente vai ficar um pouco mais, menos limitado em termos financeiros, né. Entretanto, uma coisa a gente não conseguiu mudar, porque não pode, né, nós tínhamos que licitar essa obra, né. Nossa última experiência de licitação de obra pública tinha sido com o refeitório, né, que era uma área que não era assistencial, né, mas que vocês devem ter acompanhado como foi difícil terminar esse refeitório, porque a reforma ela se estendeu, se estendeu, se estendeu. A empresa, quando elas entram, elas têm uma perspectiva de como vai ser. Quando começa a tocar a obra, vê que não é bem assim. Começaram a colocar um monte de problemas, enfim, a própria empresa entendeu que era melhor eles abandonarem a obra do que terminar, né? Então nós tínhamos que terminar até com equipe própria, com fazer contratação, tudo. Nós aprendemos que era, olha, o que nós podemos fazer nós mesmos é melhor, que a gente tem muito mais governabilidade sobre o assunto, né, sobre a questão, né? Tanto que, por exemplo, a nossa reforma aqui no PNE, né, foi feita com um modelo diferente, né, que a gente conseguiu viabilizá-la muito mais rápido, né, em uma área assistencial, inclusive. Bom, visitamos a reforma da neonatologia e aí o que aconteceu foi que realmente, quando a empresa chegou, tinha uma perspectiva de projeto, na prática começou a ver que precisaria fazer modificações, existem limites para você fazer aditamentos de contrato, né, pela própria procuradoria, pela própria lei de licitações. No final, a gente teve que fazer uma série de modificações, a empresa, inclusive, despreocupado se eles também não abandonariam, teria que começar tudo de novo, né? Mas o fato é que nós fomos fazendo todos os mecanismos, né, de ajustes, né, e a obra está numa fase agora de andamento muito bom. Já estamos liberando as primeiras fases, né, que são as fases mais externas ali, que tem a ver com o banco de leite, lactário, tal, refeitório. Então, agora vai começar a trabalhar, né, mais intensamente ali dentro do próprio SEMI, né, mas a perspectiva é que nos próximos 2, 3 meses esteja totalmente finalizado. Tá? Então, esse o PEC está agora, não foi por falta de recurso, não foi por falta de empenho, né? Foi por uma questão mesmo de rito administrativo, de prazos de recursos que existem aí dentro da própria máquina pública, que são necessários, né, para que você tenha transparência, para que você, né, não tenha desvios aí, né? Enfim. Bom, e a questão do referenciamento do PA, a gente abordou um pouco na última conversa, e assim, a gente aqui no hospital, a gente não tem lucro com nada, né? A gente não faz uma medida, a ideia de você referenciar o PA não era cortar custos, não é só essa a ideia, né? Tem toda uma questão de respeitar, por exemplo, a própria estrutura do SUS, né? Então, a estrutura organizacional do SUS, que, aliás, né, a gente respeita muito, e até porque ela foi elaborada, uma grande parte dela, né, das ideias, né, surgiram de docentes aqui da nossa universidade, inclusive participaram dessa questão do SUS, ela prevê hierarquização do atendimento. Então, a ideia principal não era cortar custo, não. Tá? A ideia principal era colocar para funcionar de acordo com a própria estrutura que o SUS pede que nós tenhamos em funcionamento, né? Então, esse foi o mote principal. Paralelamente a isso, né, veio a questão que, por exemplo, eu comentei, que a gente não tinha uma licença específica para pronto-socorro aqui no hospital, né, nenhum financiamento específico. Mas, assim, o que a gente enxerga, né, é que essa questão do PA, ela está acoplada numa questão de organização mesmo do atendimento e de garantir, né, da melhor maneira possível, que os leitos de alta e média complexidade estejam disponíveis para os pacientes que precisam, né? Então, isso ficou muito claro aí durante a pandemia, né? E agora, por exemplo, com essa questão da maternidade, que houve um fechamento de leitos lá, se nós não tivéssemos essa entrada de pacientes organizada, a gente não teria conseguido ajudar a CROSS dessa maneira. Tanto que a própria CROSS, a própria DRF, eles são favoráveis a essa medida que nós tomamos, né? Mas não foi por uma questão financeira, única e exclusivamente, foi por uma questão de respeito à própria organização do SUS, tá? Eu sei que no HC, por exemplo, existe já um projeto para referenciamento do próprio pronto-socorro do HC também, tá? Eles não conseguiram implantar ainda, mas esse projeto
ele existe porque é o que se espera de uma unidade complexa como o HC e o CAISM, né? Professora, membros da comissão, eu estou estourando meu tempo aqui de 10 minutos. Eu posso falar mais 2 minutos em relação a isso, para terminar esse raciocínio? Ou... Eu acho, João, que como a gente já está se caminhando para o final, você pode sim usar os 2 minutos e já fazer já suas considerações finais, aí utilizando aí os 5 minutos, tá bom? Perfeito. Obrigado, professora. Obrigado a todos que estão acompanhando. Então, isso era uma questão até de respeito. Então, assim, existe esse projeto no próprio HC, tá? Eu sei que já foi comentado isso. Eles acham que não conseguiram implantar, talvez porque lá seja uma unidade maior, né? Enfim, então eles estão... Mas isso é o que se espera, tá? Agora, o que a gente percebe, né? Não é só uma questão de economia, é uma questão também de qualidade do atendimento. Então, o que aconteceu foi um desvio. As pacientes continuam chegando aqui no PA quando precisa, né? O que aconteceu foi o seguinte: aquelas pacientes que podiam ser atendidas em outras unidades de complexidade menor, elas estão sendo atendidas lá, né? E isso é bom para as pacientes também, né? Porque até se você for extrapolar para questões estatísticas, né? Não é bom você ter pacientes de risco habitual ou de alto risco, ou uma paciente oncológica, junto com uma paciente menos complexa, porque as probabilidades diagnósticas, inclusive pós-teste diagnóstico, elas mudam, né? Então, assim, o ideal é que as pacientes de risco habitual façam uma triagem no risco habitual, as pacientes já triadas com alta ou média complexidade venham para essa unidade de alta ou média complexidade, para que você, inclusive, melhore o atendimento de ambas. Não exponha a paciente de risco habitual a um sobretratamento e nem a de alta ou média complexidade a um subtratamento, entendeu? Então, assim, é isso que é fundamental, né? Os números do PA mostram a queda significativa do atendimento, né? A gente tinha uma média de atendimentos aí é que isso já estava um pouco contaminado pela pandemia, tá? Mas se você pegar 2021, tá? Era mais ou menos 1.500 procuras ali do pronto atendimento por mês, tá? Agora elas estão em torno aí de 400, 500 procuras, 500 atendimentos por mês. Então caiu mais ou menos 2/3, né? Então, o que acontece agora é que a equipe que está lá, primeiro, houve sim uma certa folga de escala para você remanejar os colaboradores para outras áreas mais críticas, né? E agora sim, a equipe que está lá consegue dar para essas pacientes mais complexas que chegam um atendimento mais dirigido, mais focado na alta e na média complexidade, né? Porque antes você tinha também uma sobrecarga, era muito comum você chegar no plantão e você olhava lá a lista do pronto atendimento, lá tinha fila de espera de 3, 4 horas, né? Isso também não é adequado, porque a nossa unidade ela não estava dimensionada para ter um atendimento de porta aberta, né? Então agora isso acabou, as pacientes chegam, elas são atendidas, recebem atendimento, né, que precisam, né? Então isso está muito mais organizado. Então para as questões de ensino, inclusive, isso melhorou muito, né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, a gente tem muito claro, a gente continuou sempre acessível à CROSS. Tá? Então, sempre que uma UPA precisou, um município precisou, ele pôde entrar em contato conosco e fazer esse encaminhamento para a paciente já triada. Né? Então, eu entendo que, eu já comentei isso, né? Parece que é uma medida, às vezes, até meio draconiana você falar, perna mais aberto. Não, ele é referenciado agora, então os pacientes que precisam estão chegando, né? Nós não temos mais aquelas filas de espera de 4, 5 horas de pacientes. Eu já cheguei a ter isso em plantão, tá? Então está muito mais organizado, tá? E a questão do faturamento é isso, né? As consultas que você não está contratualizado para fazer, você investe ali, você não consegue demonstrar isso depois. O hospital tem um problema, tá? Que é a questão do centro de custos. A gente não tem ainda um centro de custos, né, estabelecido. A gente tem uma ideia, assim, né, de grupos de despesa, mas a gente não consegue dizer exatamente em qual lugar. Isso é um problema da área da saúde como um todo, que nós esperamos que seja resolvido agora com a implantação full da GHUs, né, envolvendo a área assistencial, área administrativa, né, mas é muito claro que essa questão dessa... A gente estava tendo que desviar recursos ali que a gente não conseguia demonstrar depois, ou teria que demonstrar em outros locais para poder compensar isso. Né? Então, essa é uma questão importante. Né? Agora, dizer em valores é difícil porque a gente não tem esse centro de custo. Né? Eu acho que eram essas as 3 coisas, né, que tinham sido colocadas agora nessa segunda parte, professora. Então, não sei se você quer fazer algum comentário, alguém, senão faça as suas considerações finais, sim.
Lembramos que o último debate com o candidato será amanhã, às 10h30, online também. Todos devem acessar o debate pelo seu e-mail institucional. Qualquer problema com o e-mail, os servidores procuram a informática do CAISM. E os alunos devem procurar a DAC, Diretoria Acadêmica. A consulta será online nos dias 14 e 15 de março, terça e quarta-feira da próxima semana, das 9 da manhã às 9 da noite. Todos receberão o link para votar no seu e-mail institucional. O voto é facultativo, mas a manifestação de todos é extremamente importante, tendo em vista que é um processo democrático e, portanto, requer a participação da comunidade. Votem e avisem seus colegas para participar. Desejamos a todos um ótimo processo de consulta. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigada, professor João. Obrigada às pessoas que participaram e às pessoas também que vão visualizar esse evento online e posteriormente. Muito obrigada pelo seu interesse. Então, nos vemos amanhã. Boa noite, obrigado. Denis, você encerra? Eu vou pausar a gravação para encerrar a reunião, doutora. Mas está tudo certinho aqui.